A técnica de construção naval Stitch and Glue é necessário se usar uma resina. E essa resina que a gente usa é uma resina epóxi, né? A resina epóxi ela é composta por dois componentes. Um componente A, que é o adesivo, e o outro componente B, que é o endurecedor. Para a gente fazer as misturas, né, vai ser necessário que a gente tenha potes. Podem ser potes plásticos comprados em loja ou qualquer tipo de pote que seja utilizado na cozinha, né? Vai ser necessário também o uso de alguns palitos para misturar a resina, uma balança digital, dessas bem simplesinhas, né? E o uso de luvas de látex para a gente proteger as mãos, tá? A resina epóxi da marca Coninco, que nós usamos, é chamada de Condit. Aqui a gente tem o adesivo, que é o componente A, e esse aqui é o componente B, que é o endurecedor. Se nós formos levar em consideração a proporção que devem ser colocados os dois componentes, eu vou ter que colocar 2 partes de adesivo para uma parte de resina. Como exemplo, vamos fazer um preparo de 90 gramas de resina. Então, para isso, se são 90 gramas, eu vou precisar de 60 gramas de adesivo para 30 gramas de endurecedor. Dessa forma, a gente vai ter uma proporção de 2 para 1. A balança está zerada. E agora a gente vai colocar, então, as 60 gramas de resina, de adesivo, que é o componente A. E vamos adicionar 30 gramas de endurecedor, até a gente chegar em 90 gramas no total. Ok. Agora é importante que a gente misture bem o componente A ao componente B. Vamos usar um palito e misturar. Uma vez que a resina esteja misturada, você tem aproximadamente 40 minutos para trabalhar a temperatura de 25 graus. Se a temperatura aumentar, esse tempo de uso da resina vai ficando cada vez menor. Como a resina epóxi ela sofre uma reação exotérmica, ou seja, ela produz calor, é importante que a gente use uma bandeja. Se você colocar a resina esparramada numa bandeja, ela vai perder bastante calor para o meio ambiente e com isso a gente vai conseguir aumentar o tempo de uso da própria resina. Vejam que essa bandeja que a gente tem aqui é um galãozinho plástico, né, desses comuns, que foram cortados ao meio, né, e com isso a gente tem uma bandeja bem útil para ser utilizada. Uma vez que os componentes A e B da resina epóxi estejam bem misturados, é a hora de adicionar a sílica. Mas antes de fazer isso, é melhor se proteger com uma máscara, porque esse pó é bastante fino. A sílica deve ser adicionada à mistura na medida em que ela vá ficando cada vez mais espessa. Vamos misturar. E o importante é que essa massa ela fique com uma consistência bem grossa, como se fosse uma pasta.
Reparem que a massa está ficando cada vez mais pastosa. A sílica deve ser adicionada até o ponto em que a massa não fique toda grudada no palito.